não coleta os resíduos urbanos, certo? No mais, em todos os outros 362 dias, há a coleta todo dia em todos os bairros, que são divididos em 4 grupos. Tá? Em 4 grupos. Então vamos falar da regulamentação. É uma lei que é a 2161 de 2001. E nós temos aqui, ó, o local para fazer o descarte daquilo que a prefeitura não consegue coletar, não coleta. Porque existem coisas que nós podemos coletar, existem resíduos que não tem como nós coletarmos. Mas também não pode ficar na casa de vocês. Então, o que eu não posso coletar, onde que eu tenho que levar? Lá no departamento de obras. Lá nós temos alguns contêineres que estão divididos em classes, e dentro de cada container você vai depositar. Uma coisa que é importante até comentar com vocês, vocês estão observando, é uma palestra, mas na verdade é uma conversa com vocês. Se fosse presencial, se fosse aqui ao vivo com todo mundo, seria nós teríamos um ganho melhor, até maior, porque a participação é muito importante. Então, nós vamos aí, óbvio, nós estamos em tempos de pandemia, nós temos que respeitar as medidas sanitárias. Mas nós temos que começar, a gente não é porque está em pandemia que a gente não pode começar a resolver as coisas, certo? Então, como que é organizado? Nós temos 4 roteiros, que é a saída da usina, olha aí, quem está enxergando aí, ó, saída da usina, Vila SEAC, Vila Santa Maria, Vila Carvalho, Vila Peixoto, Conjunto Branca de Aguiar Machado, Conjunto Romeu de Carvalho, Silvio Lombardi e Primavera. Esta é o primeiro roteiro, o primeiro trecho da coleta. Então, é feito este trecho, tá? Depois, vai lá, leva no lixão, de acordo com que vai enchendo o caminhão da coleta, chega num certo volume, leva-se a destinação aonde nós destinamos e continua fazendo o roteiro. Este roteiro, ele começa com a saída da usina. Conversei com um dos responsáveis, geralmente começa, mas não é uma regra. E uma outra coisa que vocês estão observando aí, estes bairros, eles não estão na ordem de coleta. Tá? Então, primeiro, parece que na saída da usina começa na Vila SEAC. Depois acho que vai para a Vila Santa Maria, mas depois eu acho que já não vai na Vila Carvalho. Tá? Só por coincidência, na saída da usina começa com estes dois, mas não segue esta sequência que está aí, essa ordem dentro de cada categoria. Mas são divididos em 4 categorias. Certo? Vocês têm o telefone da prefeitura para denúncias. Ah, não coletou. Um dos problemas que foi diagnosticado, que foi conversado para passar para vocês, é que se você sabe que coleta todo dia, então você vai acondicionar, e nós vamos entrar ali como fazer com o nosso lixo, os nossos resíduos, acondicionar da forma certa, colocar ali no seu coletor, na lixeira, ali de forma adequada, para você poder depois, depois que fizer essa coleta aí, você não ter problemas de lixo rasgado, que nós temos bastante na nossa cidade. Só que tem gente que coloca, vê o caminhão chegando, vai lá e coloca, e às vezes o caminhão já passou pela rua. Aí ele fica um dia lá inteiro, porque já passou pela rua, infelizmente não tem como estabelecer um horário de que a coleta, a destinação, o transporte desses resíduos. Eu não posso dizer para você, por exemplo, que lá na Boa Vista, na Vila Norberto, entre as 15 e as 16 horas, o caminhão passará por lá. Não tem como fazer esse tipo de controle. Isso já foi falado. Mas uma coisa é fato, eles começam a partir das 6 horas da manhã. E aí fazem as 4 rotas, e após o término das 4 rotas, eles guardam. Eu quero só voltar na imagem anterior, por conta da Secretaria e Departamento de Obras, onde se coloca tudo aquilo que não é
possível ser coletado pela prefeitura, só para vocês terem uma noção de que nós temos uma causa de alguns problemas. Tem lá um lugar específico para a coleta de poda, materiais de poda, galhos, folhas, esses materiais verdes. Eu fui lá ontem destinar lá um material meu, não coloquei a imagem aqui, mas eu observei que dentro de cada container daquele, na parede está escrito o que é para ser. Aquele container é específico para receber materiais recicláveis. Não tinha materiais recicláveis, estava misturado. Percebe a raiz do problema? É muito mais sério do que vocês imaginam. A gente cobra a prefeitura, só que tem muitas ações que os próprios cidadãos não conseguem contribuir para que nós consigamos aí melhorar este problema, ter ganhos. Nós não precisamos resolver de uma vez. E eu não vou dizer para você que a gente vai resolver em 1 ano, em 5 meses, 6 meses de palestra. Lembre-se que ela vai ser mensal. Nós não vamos conseguir resolver os problemas em curto prazo. Tem ações que serão feitas a curto prazo, ações a médio e a longo prazo. É como plantar uma árvore através da semente. Se você planta, por exemplo, uma árvore, se você tem uma semente e você vai plantar uma árvore, você vai esperar que vai chegar lá anos para você ter a sua árvore, para você ter a sombra que você quer. Entenderam? Grande parte dos problemas, eu vou mostrar para vocês, que acabam sendo dos próprios cidadãos. É lógico, falando dessa forma, eu estou aparentemente acusando todos os cidadãos de Ipameri? Claro que não. Claro que não. Muita gente faz da forma correta, mas nós estamos aqui buscando informar que existem cidadãos que não estão fazendo da forma correta. Por conta de que não está nem aí, isso é comum, ou por conta de que não sabe que aquilo não pode fazer. E é isso que nós estamos aqui, trabalhar a sua cabeça, a sua consciência. Será que você está fazendo isso de forma correta? Então, nós temos aí a nossa lei, que é a Lei 2161 de 2001. Eu trouxe a lei aqui, tá? E nós vamos, eu vou ver lá no site da prefeitura, nós vamos colocar a lei, deixar ela disponível para vocês. Existe uma forma de acessar para você pegar a lei municipal e lê-la, que é o que eu farei aqui, algumas coisas com vocês. Logicamente que é um resumo. A nossa primeira conversa, eu não posso entrar com coisa muito técnica, nós vamos devagarzinho. Mas para vocês saberem o que pode e o que não pode, e depois eu vou falar alguns problemas que nós temos agora. Inclusive eu tive uma reunião ontem, e ontem foi passado para mim algumas reivindicações, tanto dos motoristas quanto dos coletores, né, que nós temos ainda o costume de chamar de lixeiros. Né, mas isso é um costume, como se diz, temporal, né, de acordo com de acordo com o tempo, as gerações, são os termos aí que vão perpassando as gerações. Então, como que eu vou dividir o lixo? Título 1, disposições preliminares. Então, o que nós vamos coletar? Resíduos sólidos. Como é que eu vou separar? Primeiro, em duas características diferentes. Urbano e industrial. Tranquilo. Urbano, eu tenho domiciliar, comercial, público, de podas e especial urbano. Então, olha só. Eu vou colocar direto da lei para você entender o que é o lixo domiciliar. Ele é fácil de se entender. Você vai perceber que você sabe o que está aqui na lei, mas tem que ter feito a lei. Por quê? Porque precisa ter uma norma, uma regra de como que tem que ser feito. A classificação é a parte burocrática, a parte técnica que tem que ser feita para fazer o quê? Nortear cada um de vocês. Porque senão, cada um coloca de qualquer jeito e a gente não consegue fazer o quê? A coleta adequada, a coleta certa. Já pensou se os resíduos sólidos fossem colocados, misturados,
Já tem mistura. Inclusive, uma das reivindicações aqui é com relação dentro da sacola, né, do saco, adequar saco plástico, terra com poda, né, com resto de poda, com comida, sabe? Uma mistura muito heterogênea. E isso atrapalha e traz problemas até para o próprio caminhão. Porque é um caminhão que é uma prensa. E essa prensa, ela usa um motor. E se você colocar neste local substâncias que não deveriam estar ali, por exemplo, como terra. Imagina a terra, você ficar apertando terra, você vai forçar o motor mais ainda. Fazendo com que ele funcione por menos tempo, lá na frente. Lembra? Nós temos que pensar no futuro. Isso é sustentabilidade. É não comprometer as gerações futuras. E uma atitude muito simples, que é você, por exemplo, pensar que nós vamos ter mais para frente conversas sobre consumo consciente. Nós fizemos nas escolas, em algumas escolas do Colégio Militar, por exemplo, na Semana do Meio Ambiente, algumas atitudes sobre o consumo consciente. No Colégio CEPEM, foram feitas palestras de como reduzir o seu consumo. Porque se você consome menos, você vai produzir menos resíduos, menos lixo. E na pandemia, como muitas pessoas agora começaram a trabalhar em casa, no formato de home office, então a quantidade de resíduos sólidos aumentou. Ipameri, ela coleta em média de 11 a 12 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos. De 11 mil a 12 mil quilos por dia. Entendeu? Então, não é fácil resolver e não é tão simples. Deixa eu já falar do lixão, vou dizer, na verdade, né? Eu disse lixão até por conta de ter falado de uma forma com que a população ela chama. Nós não temos um aterro controlado, nós temos um lixão. Nós estamos na construção do aterro controlado, nós temos um aterro controlado. A forma técnica nós podemos explicar em um outro momento, mas eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero contar uma historinha que eu anotei aqui, para vocês entenderem por que nós ainda não implantamos um projeto de coleta seletiva. Então, olha só. Em 2013, a prefeitura entrou com uma licença para a construção do aterro controlado. Para nós termos um aterro controlado. Para se fazer qualquer tipo de empreendimento, há a necessidade de 3 licenças. Uma delas é chamada de licença prévia, a outra é chamada de licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia e a licença de instalação, nós podemos enviá-las juntas até. E em 2013 foi feito a entrada com a licença prévia para um órgão que era a antiga SEMAR. E hoje se chama SEMAD. E esta licença, ela foi aprovada, a licença prévia, ela foi aprovada no início de 2014. Com isso, foi dada entrada na licitação, né? Essa entrada na licitação para a licença de instalação. E para fazer isso, para eu poder solicitar a licença de instalação, nós temos que apresentar alguns projetos lá no ato da solicitação da licença de instalação. Então foi contratada uma empresa, foi feita uma licitação, e a empresa que venceu essa licitação, perceba, são fatores burocráticos. São fatores que precisam acontecer. Não estou dizendo que são fatores necessários. Tá? É dessa forma com que toca a música. É feita a licitação por conta do valor. Um tipo de empreendimento desse tem um valor que tem que ser feito o processo da licitação para economizar dinheiro público.
As nossas atitudes, inclusive com os resíduos sólidos, faz economizar dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos. Então, foi feita a licença de instalação, né? Foi feita uma licitação e a empresa vencedora elaboraram os projetos num prazo de 6 meses. E aí deu entrada nessa instalação, essa licença de instalação. Então, contratou a empresa, fez o processo de licitação, a empresa que venceu desenvolveu os projetos e aí foi dada a entrada na licença de instalação. Certo? E aí é o seguinte, então essa licença deu entrada no SEMAD, certo? E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo um pouco assim, uma analogia para vocês tentarem entender. Eu fiz pós-graduação, fiz a graduação e eu fiz a pós-graduação. Nós temos o mestrado, nós temos o doutorado, e tanto o mestrado quanto o doutorado e a graduação, né, é a mesma forma, o tal do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso para um curso de graduação, a faculdade, a dissertação quando se faz mestrado e a tese quando é doutorado. Você tem que escrever um trabalho científico, e esse trabalho científico ele vai ser apreciado por uma banca, que é a banca examinadora. Então você manda uma cópia do seu trabalho para cada um deles. Eles vão fazer a leitura e vão fazer correções. E aí você tem a defesa, você apresenta o seu trabalho, o que você fez, no meu caso, na área de agrárias, na área de biológicas, na área de trabalhar com projetos, é mais fácil porque aquela introdução, material e métodos, resultados e conclusões, as discussões, para você, né, fica mais fácil aí, cada área tem uma forma de correção. Mas, de certa forma, estas correções que os membros da banca eles fazem, serve para contribuir para que esse trabalho que foi desenvolvido, esse TCC, essa tese, essa dissertação, ele melhore de forma técnica, porque é, no meu caso, no nosso caso, ciência sendo produzida, para ser publicado em revistas científicas, com qualidade. Se eu pegar, apresento o meu trabalho, cada um da banca fez uma correção e eles comentam na hora, que é a tal da defesa, e você leva as cópias das correções e você vai no seu arquivo lá e faz as correções de acordo com o que a banca sugeriu. É uma contribuição. Ok, fiz as correções, imprimi de novo. Agora eu vou dar esse mesmo trabalho para uma outra banca, corrigir. Sabe o que acontece? A outra banca vai analisar o seu trabalho e pode encontrar outros lugares que eles acham que também poderiam ser melhorados. Tá, faça a mudança, coloco para outra banca. Vocês perceberam? Então depende de quem está avaliando, a visão do avaliador. Essa visão do avaliador vai fazer com que você seja direcionado. E no nosso caso específico em questão, quando nós entrávamos com o documento, Secretaria do Meio Ambiente entrou com o documento na SEMAD, da licença de instalação, com os projetos feitos pela empresa que ganhou a licitação, ocorreu que passou-se para um relator. Esse relator analisou os projetos, analisou os documentos e pediu para fazer algumas regularizações, algumas pendências, e a correção. Acrescenta isso, tira isso, eu não entendi isso daqui, explica melhor isso, detalha isso, não precisa por isso. No seu projeto, na licença, para você tirar. Ok, foram feitas as correções, reenviou, mudou de relator, outras correções. Então, por conta dessa mudança de relatores, ocorreu que houve um atraso aí na regularização, né, da nossa licença de instalação. Mas eu tenho uma notícia boa. Agora, em maio de 2021, nós conseguimos a nossa licença de instalação. Então, agora a Secretaria já, né, a partir de maio, já está
Planejando, vai sentar, vai planejar e resolver ainda, por mais que tenha feito, tenha conseguido a licença de instalação, ainda existem algumas pendências que são pós-licenças, né? Algumas pendências pós-licença. Aprovou, mas ainda tem que fazer alguma correçãozinha. Beleza, ótimo, agora nós vamos começar, né? Não. Por quê? Precisa de dinheiro. Ah, mas a prefeitura tem dinheiro. Não é assim que funciona. Acreditem em mim. Não é dessa forma que funciona. Para nós conseguirmos resolver este problema, nós só poderemos, agora com os projetos e com a licença de instalação, nós temos que esperar abrir editais. O que são editais? A prefeitura, por exemplo, lançou um edital para contratação de funcionários. Só pode contratar mediante esse documento que é o edital. E nesse caso, contratação de funcionários. Para resolver, para nós construirmos, regularizarmos o nosso aterro controlado, a quantidade de dinheiro não é pouca, é alta. E agora nós estamos aguardando abrir editais. Nós temos agora a necessidade de que abra, geralmente é o governo federal, abre um edital, e este edital quem for aprovado nesse edital, apresenta o projeto, se for aprovado, consegue a verba para começar a construção, a instalação e a operação do aterro sanitário, do aterro controlado. Para nós adquirirmos recurso é dessa forma. Tendo já a licença de instalação que nós temos, já ajuda. Só que tem um detalhe. Não é porque abriu o edital e eu mandei que eu vou conseguir. Eu vou competir com todas as outras cidades do Brasil que também entrarem entrar no edital, com a sua licença. Então vai ser analisado. Tá, então nós vamos competir com todas as cidades. Sim, só que dá uma pioradinha. Sabe por quê? Porque ainda a gente entra numa fila de prioridades. Igual agora para a Covid, que teve a lista de prioridades de quem toma vacina, para também no edital, né, geralmente os editais também há uma prioridade. Quais delas? Primeiro, cidades mais populosas. E outras, e em segundo, né, cidades mais populosas têm prioridade aí, talvez tenha até uma maior chance de conseguir a verba do edital. Depois, os consórcios, empresas, e depois as prefeituras, depois as outras cidades menores. Então, para vocês verem, que nós praticamente vamos lá para o fim da fila. Então, perceba, por que não foi resolvido? Porque não é assim que funciona, não é fácil. Ah, então o projeto foi mal feito. Não, não é assim. Não é dessa forma. Por isso que até agora em Ipameri não tem projeto de coleta seletiva. Por um acaso tem? Não tem. Nós vamos instalar. Mas precisamos primeiro regularizar algumas pendências. Mas esse é o objetivo da nossa conversa de hoje, da conversa do mês que vem, da conversa do próximo mês e assim por diante. É conscientizar cada um de vocês e fazer com que nós tenhamos depois aí a coleta seletiva. E aí sim nós vamos resolver parte do problema. Tá bom? Então nós temos aí então o lixo urbano, domiciliar, comercial, público de podas e especial urbano. O que é o lixo domiciliar? Produzido pela ocupação de residências e repartições públicas. Comercial, pelos estabelecimentos comerciais, bancários e prestador de serviços e outros congêneres. O que é o público? Resultante de limpeza urbana, executadas em vias e logradouros públicos, bem como aquele depositado e recolhido em recipientes públicos, o que está nas lixeiras públicas. Então, é um grupo. De podas, acho que não precisa nem explicar. E o especial urbano, tudo aquilo que não se enquadrou dentro destas outras 4 categorias, certo? E o industrial? O industrial, eu tenho 2 tipos. Eu tenho o ordinário,
que dentro da indústria é semelhante ao lixo doméstico, tá? E é ao lixo comercial, o domiciliar e o comercial, certo? Produzido por refeitórios, escritórios, sanitários, instalações de apoio administrativo, operações operacional das indústrias, e o não ordinário, que é produzido por outras atividades não relacionadas acima e que não fazem parte do processo da indústria, como jardinagem, resíduos de obras civis e assemelhadas. Vocês estão percebendo o que eu estou lendo? Eu estou lendo porque é a lei. Ela vai ser disponibilizada para vocês, então está só um resuminho aqui. Depois nós vamos aperfeiçoando com o tempo. E os resíduos não tóxicos, que não entram em nenhuma desses daí. Só que também, tá? Vou ler aqui o parágrafo 3º. Não são considerados lixo de qualquer espécie resíduos sólidos, corrosivos, explosivos, tóxicos, inflamáveis, nucleares bélicos e químicos em geral. Entendeu? Não é recolhido. Tá? Não é recolhido. Tomem cuidado com isso. Então, existem muitos problemas que nós precisamos resolver. Um deles é as queimadas. A deposição dos resíduos em locais inadequados. Porque como que funciona? Funciona da seguinte maneira: o acondicionamento, a apresentação desse material, a coleta, o transporte e a disposição final. Esse é o ciclo que acontece dentro do nosso município. Quem é que acondiciona? O que é acondicionar e apresentar o meu lixo? Acondicionar, embalar e acomodar esse resíduo em saco plástico ou outras embalagens descartáveis, ou em contêineres ou em outros recipientes. Uma vez acondicionado, esse lixo ele é apresentado para o seu recolhimento. Então a apresentação é o ato de pôr o lixo no local da coleta. O lixo, uma vez apresentada a coleta, será de propriedade exclusiva da unidade gestora da limpeza urbana, que é a prefeitura. Deveres dos cidadãos: eliminar os líquidos. Isso foi comentado com o responsável lá da limpeza urbana, tá? Isso foi, já vou até ler para vocês aqui, né? Foi comentado, pelos coletores e pelo motorista, e ele passou para mim. O que os coletores pediram? Pediram para vocês tomarem cuidado com relação aos cacos de vidros, embrulhar de forma conveniente. Sugestão: pega a garrafa PET, tá vendo a minha garrafa? Imagina que ela é uma garrafa PET. E você vai cortar aqui em cima, nessa parte da curva mais dura, em torno de 8 centímetros. E ali você vai encaixar e colocar o vidro dentro da garrafa. Se você fizer aqui, tem uma grande chance desse vidro sair da garrafa. Como aqui é mais duro, ele meio que dá uma vedada no material. A mesma coisa acontece que eles estão tendo problemas com espeto de churrasco. Coloca também dentro da garrafa PET. Cuidado com agulhas. A garrafa PET seria um dos melhores das melhores embalagens para condicionar estes materiais perfurantes. Se coloque na situação do coletor. Você está coletando o material, de repente você pega lá o saco e você toma um furo. O que pode ser? Você entendeu? A sua forma de acondicionar o seu resíduo interfere diretamente na saúde de quem está coletando. E vocês sabem muito bem que não é um serviço fácil de se fazer. Ninguém quer mexer com lixo. O lixo fede, traz doença, traz animais, moscas ou outros insetos que trazem doenças. Então, o que eles pediram? Caco de vidro, esses materiais aí, espeto de churrasco, esses materiais perfurantes, poda de roseira ou de outras plantas, poda, leva lá no departamento de obras. Lá tem um lugar para poda. Ah, mas é uma coisinha tão pequenininha? É, mas Ipameri é pequena. Dá para levar, junta um pouquinho, vai lá e leva. Até então, a forma que nós temos neste momento é essa. Pode mudar? Pode, mas
não dá para mudar agora. Levem até lá e descartem no lugar correto, porque quem vai descartar, eu fui lá ontem, por exemplo, foi o que eu disse. Os materiais que estão lá não estavam colocados dentro dos contêineres de forma correta. E isso me mostra muita coisa. Porque está escrito na parede, materiais recicláveis. E não estava, tinha material reciclado, lógico, mas não tinha também. Não é que o outro estava muito cheio. Não, foi colocado ali. A pessoa vem e, tem 5 contêineres lá. E joga dentro de cada um, qualquer um. E uma outra coisa que eu também percebi. Muita gente comenta que aquilo ali fica o dia inteiro e fede. Lógico, o lixo fede. Mas de 2 a 3 vezes por dia, quando enche, a prefeitura leva e destina para o lugar adequado. O lugar que ela pode destinar até o momento. Entendeu? Então, não é o mesmo resíduo que está lá que você acha que fica o dia inteiro. Ele não fica o dia inteiro lá. Chegou num certo ponto que começou a causar um transtorno, vai lá e leva. Até a imagem que eu mostrei para vocês lá no início, uma das primeiras imagens lá do setor de obras, era inclusive um caminhão levando, na verdade se ajeitando para pegar um container daquele. Deveres do cidadão: não pode material explosivo nem material tóxico. O que eu faço? Levo para o lixão. Não tem outro lugar para pôr. Acondicionamento. Serão acondicionados sacos devidamente fechados, tá? Em sacos plásticos ou embalagens permitidas, ou colocadas em recipientes e contêineres padronizados. Observem essa imagem de baixo, o certo e o errado. Colocar o lixo no chão, eu aconselho que vocês não façam isso, por conta que nós temos ainda animais de rua. Nós temos um problema com animais de rua, todos os municípios têm. Nós também estamos fazendo projetos para tentar resolver este problema. Mas pode ver que isso interfere diretamente. O animal de rua, o cachorro está com fome, ele vai rasgar o saco. Uma outra coisa que eles pediram para avisar para vocês também, tá? Os sacos plásticos, vocês colocarem muito lixo, e aí ou o saco é fraco, ou tem muito peso. Com muito peso. Tá? E aí, então, o que acontece? Na hora que ele puxa, o saco rasga ali. Ele ainda coleta alguma coisa, mas o dever é do cidadão. Se por um acaso o saco está rasgado, foi por conta de um animal de rua, ou porque na hora da coleta lá, ou alguma coisa aconteceu, que o saco rasgou e jogou o lixo no chão da sua casa. É você que tem que arrumar, é você que tem que coletar. Isso não acontece todo dia, mas aconteceu, então você que tem que fazer. É o dever do cidadão. O certo é ter a sua lixeira. Outra coisa, olha só. Na falta destes, no logradouro público, junto ao alinhamento de cada imóvel ou em um local pré-fixado pelo órgão gestor. Lá nos canteiros centrais, não pode pôr lixo. Não pode pôr lixo nos canteiros centrais. Ontem eu saí na cidade, eu não vou mostrar a foto, mas eu visitei, dei uma olhada na cidade para ver como que estava. E tinha local que estava de forma incorreta. E estava lá. Tem gente que bateu o prego na árvore e vai lá e põe. Não pode. É passível, é sujeito a infração. Então não pode fazer isso. Tá certo? Aonde eu coloco? Coloque na frente da sua casa. Se você não tem a lixeira, instale. Não dá para instalar, coloca em um ponto lá. Eles pediram até, inclusive, por conta disso. Vocês colocarem num ponto só, o motorista pediu até por conta de logística, tá? Até por conta de logística. Animais mortos, levar no lixão. Por quê? Mas meu animal morreu ontem. Ele não está fedendo, né? Então eu vou colocar lá na sacola e vou descartá-lo. Mas lembre-se que ele vai passar para esmagar e talvez demore muito tempo para que
esse resíduo que está no caminhão seja descartado lá no nosso aterro. Então, vai causar um transtorno e vai feder. O que vai acontecer então? Vocês levarem para o aterro. O lixo no chão, se não tiver, não tem outra forma de colocar no chão, mas fixar num lugar específico. Todo dia colocar ali na frente da calçada, na frente do portão ali, sabe? Na calçada ali, no mesmo lugar. Porque às vezes o motorista, eles têm a rota deles. E aí eles ficam procurando, eles gastam muito tempo. Parece que não, é coisa de segundos. Mas junta segundos em 5.000 casas. Porque se não me engano, em Barueri tem em torno de 5.000 casas. Entendeu? Então, é um problema. Caixa de gordura. Armazenar em sacola. Não pode colocar no lixo. Não pode destinar. O que você pode fazer? Quem tem terra, enterra, se for possível. E quem não pode? Por mais que seja um material orgânico, né? Você pode levar, se for em grande quantidade, no aterro sanitário. Ou então lá no container de resíduos orgânicos. Tá certo? Os animais mortos direto no aterro. Já as caixas de material de caixa de gordura, tá? Levar no container dos orgânicos. Não mistura junto com o seu saco plástico. Por quê? O que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai prensar. E geralmente estes restos de caixa de gordura são líquidos. Até lá mostramos antes que não tem como os líquidos. Porque vocês já perceberam em algumas cidades que a cidade fica com mau cheiro porque o caminhão vai andando e vai pingando um líquido, né, vai levando esse líquido pela cidade. É por conta disso, é por conta que teve pessoas que não acondicionaram de forma certa. Não pode pôr líquido, porque o líquido vai vazar. Então, olha só, sacos com muito peso, lixo muito misto, terra com folha, foi o que eu disse para vocês, não colocarem, nem se põe terra para lixo, entendeu? Leva a um local adequado, tá? O ferro, se for ferro, né, de qualquer espécie aí, pode levar no container, né? Se for de pequeno porte. Se for de grande, leva para o aterro. Tá? Porque às vezes a maioria das denúncias elas acontecem, né? O lixo não passou lá em casa, porque o pessoal da Secretaria de Obras disse. Às vezes recebem muitas denúncias, mas é que na verdade o caminhão já passou, o coletor já passou por ali e a pessoa não percebeu e ela colocou o lixo depois num outro horário. E aí obviamente que vai esperar 24 horas para poder passar lá e pegar, né? Porque tem algumas denúncias e na verdade é até complicado por conta disso, mas agora que vocês sabem que passa todo dia, então fiquem espertos mais ou menos com o horário. Chegou a juntar um volume, já descarta este volume lá fora, entendeu? Juntou, descarta, certo? Os motoristas pediram para falar para vocês com o seguinte: falta de educação de alguns motoristas. Pessoal, eles já trabalham numa velocidade muito curta e o caminhão ele é grande, então tem pessoas que estão estacionando em local inadequado, estão assim sem paciência, acha que tipo assim tem um carro já num lado da calçada, aí está vindo o coletor, aí a pessoa vai e fica do lado, fila dupla, e acha que o caminhão vai passar. Eles têm até um termo. Eu anotei o termo deles aqui, beicinho de purga, se eu não me engano, acho que é o termo, que é passar tirando tinta. E tem alguns motoristas acham que o caminhão passa ali, e não passa. E aí está acontecendo um desrespeito. Não só com os motoristas de carro, os de moto também, ciclistas, né? Já teve acidente de carro passar no pé do corredor do coletor, né, e machucar o coletor. E para vocês verem, educação no trânsito é uma coisa que é uma mudança interna. Percebeu um dos problemas que gera para os resíduos sólidos, né, em si? A falta de educação é uma delas, né? Lixeira desproporcional,
Tá? A lixeira desproporcional, a lixeira muito alta, que é o caso da Covid que eu disse para vocês. Né? Ocorreu de uma das lixeiras, porque você colocar o seu material dentro da lixeira é até fácil. Quando ele vai puxar, dependendo de como é o formato, né, da nossa lixeira, né, ali é o acondicionamento aí da lixeira, uma lixeira, por exemplo, de forma adequada. Quando ele puxou, rasgou e um líquido veio no rosto dele, já não pode líquido. Uma pessoa que estava aí numa cidade, que estava numa casa em que tinha Covid, ou estava em quarentena, mas provavelmente tinha Covid, porque 2 dias depois a pessoa começou a apresentar sintoma. 2 dias depois ela apresentou sintomas. Então, cuidado com isso. Se você vai instalar a sua lixeira, coloque ela da forma correta. A sacola de mercado. Se tiver bastante sacolinhas de mercado, amarra, tipo, ele deu a ideia de amarrar umas 10 numa só, que fica mais fácil deles pegarem para levar para o caminhão. Tá? Sacolinhas de mercado aí, certo? Uma coisa também que eles pediram para dizer, que eles estão ouvindo de muitas pessoas, e é até uma coisa que eu falo, a gente dá muita atenção, a população escreve, manda as mídias sociais, né, que é um trabalho mais digno que existe, que não são todas as pessoas que conseguem, né, trabalhar como coletor de lixo, como lixeiro, né, só que não faz sua parte em casa. Não acondiciona da forma correta. Entendeu? Então, foram alguns recados. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Eu anotei aqui, eu falei, eu vou deixar até anotado e mostrar, porque eu falei para vocês que é uma conversa, né, para nós, todos os meses, como se diz, como se fosse uma reunião. Nós estamos fazendo uma reunião e eu estou mostrando para vocês, ó, vamos agora cuidar do nosso resíduo sólido urbano, do nosso lixo, tá? Como é que eu vou condicionar? Dessa forma. Uma sacola, pode ser sacola de qualquer cor, mas cuidado com as embalagens plásticas fracas. Lembra, agora eu já vou falar da máscara, depois nós vamos passar um pouquinho lá na frente, mas eu já vou adiantar da máscara. Coloque a máscara em 2 sacolas e amarra. Se você que está com Covid, se você está em quarentena, sua família está em quarentena, tudo relacionado ao Covid na sua casa, amarre uma fita vermelha. Pede para alguém lá no centro, já que você não pode, você está... Compra lá um pedaço de fita, amarra um pedacinho de fita vermelha para eles saberem e terem cuidado. Porque o saco plástico, esse recipiente, se nós observarmos, ele é tão frágil que qualquer coisinha já pode fazer o quê? Expor o material para quem? Expor o material para quem está coletando. E está prejudicando seriamente a saúde deles. É uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém faz. Entendeu? Então, chegou a hora agora de toda vez que você for jogar alguma coisa no seu lixo, tomar cuidado e prestar mais atenção. Aos pouquinhos a gente consegue mudar essa ideia. Isso não é um projeto para 1 ano, já falei para vocês, é um projeto a médio e longo prazo. Nós temos ações a curto prazo. Uma delas, por exemplo, é essa da Covid. Só de amarrar a fita vermelha é uma ação que dá para se fazer. Se você sabe que você está em quarentena, já separa lá a fita vermelha. Coloca lá. Ou coloca uma informaçãozinha na sacola. Lá na frente, quando eu for falar das máscaras, vocês entenderão. O acondicionamento, a unidade gestora de limpeza urbana poderá, em casos especiais, exigir o acondicionamento do lixo comercial em contêineres ou caçambas metálicas basculantes. Resíduo de hospital, clínica de saúde, sanitários, clínicas médicas, odontológicas, né? Sacos plásticos de cor branca ou leitosa, mas aqui em Ipameri existe uma empresa que faz essa coleta, então não está sendo misturado, mas às vezes você em casa pode ter seringa, essas coisas, é o que eu disse para vocês. Lembra? A garrafa PET é a melhor forma, por exemplo, por enquanto a mais fácil. Até se você tiver alguma ideia, coloca aí no chat do YouTube alguma ideia que possa contribuir com que a gente consiga melhorar. O objetivo é melhorar, sempre, tá? Então toda ideia é válida, toda ideia é bem-vinda, tá? Não consigo sozinho resolver um problema de um município e é um problema que não é só aqui.
né? É um problema em vários outros municípios. Então, essa é a nossa ideia, tá? Então, o lixo especial aí, né, agulhas, materiais perfurantes, colocados em latas fechadas, que por sua vez deverão ser embaladas em sacos plásticos brancos e caixas. Tá? Coloca dentro da garrafa PET, fecha. Se quiser colocar numa sacola branca, né, fica mais fácil de ajudar aí quem está trabalhando. Coleta, transporte e destinação final. O que é a coleta? É a remoção e o encaminhamento até o local adequado. Está vendo? Isso aí é o que está lá na lei. Tem que falar o que é acondicionar. O que a prefeitura vai fazer? Tá, o que é coletar? O que é transportar? O que pode? O que não pode? Entendeu? Então, responsáveis por obras ou serviços em passeios, vias, logradouros públicos, ficam obrigados a zelar por estes locais, mantendo permanentemente limpos. Aqui é legal falar do lote. Pela legislação, mato até 80 centímetros de altura, tá, dentro da legislação. Acima disso, já tem que zelar. Sabe-se que lote não limpo é passível de multa. Por quê? Porque traz um problema ambiental. Traz cobra, animais peçonhentos e outras coisas, enfim. Vocês sabem disso. Tá? E não adianta, por exemplo, lotes, nós temos que mudar a consciência também de pessoas que fazem a queima do lixo na sua casa. Não pode queimar também é um problema. Nós moramos em Ipameri, é um lugar que tem ar puro, diferente, por exemplo, vamos lá, na zona industrial em São Paulo, Cubatão, que tem as petroquímicas lá o ar é extremamente pesado, né? Tem grandes quantidades de materiais ali que prejudicam a saúde. Aqui já é mais limpo, mas de certa forma, mesmo assim, nós temos que tomar cuidado e contribuir. Toda ação gera uma reação, gera um efeito. E esse é o objetivo. O objetivo é vocês entenderem quais são os deveres da empresa, quais são os deveres da prefeitura, quais são os deveres de cada cidadão. Tá? Coleta e transporte de resíduos, terras agregadas, adubos e qualquer material a granel será executado em veículo de forma a não provocar derramamento nas vias e logradouros públicos. Ou seja, vai carregar adubo, terra, tem que tomar cuidado com a vedação, porque não pode derramar nas vias públicas. Certo? Vendedores ambulantes, feirantes, cada um de vocês tem a responsabilidade de cuidar dos resíduos em volta de você num raio de 10 metros. Certo? Dever do cidadão, então, limpeza das áreas, passeios, parte da rua interna, entradas de serviços comuns de agrupamentos e edificações. Aqui nós não temos muitas edificações, né, mas, como se diz, é dever nós, cada um, aquilo que eu disse, nós precisamos nos ajudarmos, saber viver em sociedade, cada um ter a sua função. Então, se todo mundo tiver a função de respeitar aí, os princípios da higiene e a conservação dos logradouros públicos, nós não teremos problemas. Só que a gente não vai conseguir fazer isso agora, mas vai demorar, mas na verdade pode até ser mais curto, né, se você conseguir mudar a sua cabeça. A gente pode. Para aí sim, percebeu a dificuldade de até agora a gente não poder falar de coleta seletiva? Por conta disso. Se a gente não saber cuidar de como a gente vai descartar, porque é o seguinte, não é só a empresa ou a prefeitura vir coletar o seu material que vai fazer a coleta seletiva. Não é assim. São vários outros entraves aí, e um deles nós temos que destinar este material de forma correta, que quando coletado a empresa aceite para fazer o processo da coleta seletiva. Vou dar um exemplo que não é dessa forma. Por exemplo, papelão. Papelão só pode ser descartado de forma molhada, porque a empresa só recebe de forma molhada. Tem que ser papelão molhado. Se você colocar o papelão seco, vai trazer problema para a empresa, que ela vai ter que molhar o papelão. E esse é um dos entraves que às vezes as empresas não veem por conta disso.
E se a gente mudarmos a nossa consciência e já destinar o material da forma com que a prefeitura colete, leve para o local e ele receba, não tenha esse problema, essa próxima etapa, o tratamento desse resíduo, você já economiza dinheiro público. Pra caramba. Economiza muito. Lembra? 11 a 12 toneladas de lixo por dia. Comentei dos terrenos e situações passíveis de multa. Situações passíveis de multa. Eu vou colocar estas... bom, vocês vão ter a lei disponível depois nos comentários lá, no site direitinho. Tá? E eu vou colocar também nos comentários embaixo, vou pedir para a prefeitura colocar embaixo, quais são as situações passíveis de multa. Depositar, lançar ou atirar lixo em qualquer tipo de vias, e logradouros públicos em qualquer área ou terreno, assim como leito de rios, canais, córregos, lagos e depressões. Deixar nos passeios ou logradouros públicos materiais de construção por mais de 12 horas consecutivas, ou depositá-la fora de locais permitidos. Percebeu que são situações que vão trazer multa. Deixar nos passeios ou logradouros públicos terras ou entulho por mais de 24 horas. Nós temos uma equipe que faz a fiscalização. Vocês têm o telefone da denúncia da SEMA. E vou colocar também, vou pedir para colocar aqui o Disque Denúncia para o que faça uma avaliação. E aí, se por um acaso constatado o ato de infração, a conscientização e se persistir, ou depende de como que é, obviamente, alguns fatos, nós podemos ir lá, fazer a fiscalização ambiental e uma advertência verbal. Já outros casos, né, cada caso é um caso, já fazer o ato de infração, certo? Descarregar ou vazar águas servidas às ruas ou logradouros públicos, colocar nas vias ou logradouros públicos qualquer material que dificulte a passagem de pedestres ou impeça os serviços da limpeza urbana, deixar animais soltos nas ruas e nas avenidas, transportar resíduos a granel que exalem odores desagradáveis, sem a observância das determinações da unidade gestora da limpeza urbana, fazer a ligação de rede de esgoto em galerias fluviais, né, ligar seu esgoto no rio, por exemplo, ou numa nascente, ou enfim. Percebem? Nós temos problemas e nós estamos buscando soluções. Então eu quero que cada um de vocês, a partir de agora, já comece a olhar de forma diferente para cada tipo de material que você colocar na sua mão. Esse papel que eu tenho na minha mão, ele uma hora vai ser descartada. Sabe o que eu vou fazer primeiro? Usar o verso. Eu já economizo 50% do papel. É 50% de material que eu já deixo de emitir no meu resíduo, que vai para o lixo, para depois ir para o aterro. Eu posso até depois jogar isso fora, mas eu posso aproveitá-lo. Olha o papel. Uma simples impressão frente e verso já diminui em 50% o material utilizado, principalmente em empresas e repartições públicas. Entendem? Então, situações passíveis de multa. Apresentar a coleta normal, qualquer resíduo que deva ser incinerado ou apresentar a coleta especial, aquilo que não pode, você colocar aquilo que não pode, que é lixo especial ou lixo que deva ser incinerado. Incinerar lixo ao ar livre, não pode pôr fogo no lixo. Isso aí é óbvio, há muito tempo e ainda tem muita gente que faz. Perceba que o problema não é só da parte pública, mas sim também do público. Vocês sabem muito bem, no final da tarde, todo mundo, pelo menos em algum bairro, sente o cheiro de algum lugar que foi colocado fogo. Ou terreno, ou mata, ou lixo no próprio quintal. Não pode estar colocando lixo, primeira advertência, depois é multa. Entendeu? Então, assim, são outras situações passíveis de multa aqui, tá? Que vai ser divulgado para vocês. Hoje, eu vou vou direto já para o descarte das máscaras, para nós já encerrarmos, porque nós já estamos aqui há 1 hora conversando. Então, assim, a nossa primeira conversa já consegui passar o que
a nossa prefeitura, né, o que os coletores, quem trabalha diretamente naquele setor, pediu para vocês mudarem esse comportamento, algumas atitudes. No nosso próximo mês, em agosto, vai ser na primeira semana. A equipe ainda não decidiu que dia que vai ser. Mas vocês receberão comunicado nas redes sociais, tanto da Prefeitura, quanto da Secretaria do Meio Ambiente, quanto do Centro de Educação Ambiental. Tá? Máscara. Por que nós estamos falando das máscaras, do descarte adequado das máscaras? Porque o deputado delegado Prado apresentou um projeto de lei ordinária, número 2452/20, que adota medidas seguras para o descarte adequado das máscaras e outros equipamentos de proteção individual. Então, como que eu vou descartar minha máscara? Foi o que eu disse. Lave as mãos, retire a máscara pelo elástico, coloque a máscara em 2 sacos plásticos, um dentro do outro, amarre-os. Lave as mãos, coloca num saquinho, tá? Se puder, né, se as pessoas estiverem com o Covid, né, colocar lá risco de contaminação escrito no saco plástico. Isso aqui vocês podem observar que é um material da internet. No nosso caso em Ipameri, se você quiser colocar risco de contaminação, maravilha. Né? É um tipo de lembrete para quem vai coletar. Mas no nosso caso, uma das ideias que foi comentada, e para passar para vocês, amarre a fita vermelha em todo o seu material. Então esse foi um material, né, deixa eu ver aqui, e depois... jogue o lixo do banheiro no lixo comum, né, não joga junto com o material reciclado, você não pode colocar esse material junto com o reciclado, nós não temos ainda, e depois lava a mão de novo, antes de mexer e depois de mexer, para você lavar, porque você está mexendo com material que pode estar contaminado, o que você vai fazer então? Você pode se contaminar indiretamente ou diretamente. Tá? Então, lava a mão de novo, álcool gel, todas as medidas que vocês já sabem, certo? Então é isso. Na nossa próxima conversa, vamos dizer, no nosso próximo episódio, nós faremos aí um questionário para eu fazer a nossa coleta de dados. São 10 perguntas com um sistema de pontuação, na qual as respostas, os valores, vou fazer também na forma de Google Forms. Ou seja, estou buscando informações, coletar dados, para nós começarmos. Com estes dados, pontualmente eu consigo achar o bairro e colocar como prioridades em ações de educação ambiental para tentar resolver. Vou fazer um exemplo. Vamos dizer que, não vou citar um bairro para não achar que é preconceito, vou citar um bairro tal. A pontuação das pessoas ali deu uma pontuação muito alta, né? Ou seja, a soma da pontuação está me dizendo que ali as pessoas não estão acondicionando de forma correta. O lixo não está sendo acondicionado de forma certa, ou está colocando no chão, ou tem saco plástico rasgado, ou enfim. Com essa pontuação eu consigo fazer uma análise pontual de cada termo. Se tem calçada, se tem a lixeira adequada, se acondiciona de forma correta, se tem algum material que atrapalha na calçada, se você sabe o que é a coleta seletiva, se você faria coleta seletiva, se na onde você mora ou próximo de você tem alguém que queima lixo ao ar livre, se tem boca de lobo, se sim, se está obstruída ou não, se apresenta veículos inservíveis ou irrecuperáveis, também não pode. Também não pode, e na nossa cidade nós temos alguns lugares. Então, assim, talvez, aquilo que eu disse no início, por falta de informação, a pessoa não sabe que não pode. Então, tem que ter o quê? Dar um destino correto. A arborização urbana, você tem árvore plantada na frente da sua casa? Se sim, qual? Nós temos um projeto de arborização urbana. Vocês percebem que são vários pontos, vários fatores que vão fazer com que eles influenciem diretamente com os nossos resíduos sólidos. Por isso que é importante a conscientização. E essa conscientização, ela acontecerá todo mês.
Tá? Todo mês vocês verão a minha cara ou verão a cara de alguém da SEMA que vai conversar aí com vocês. Por isso, após tudo isso, coleta seletiva. Então não vou falar de coleta seletiva hoje. Não vou falar sobre coleta seletiva. Por quê? Porque ainda nós não estamos prontos para começarmos a coleta seletiva. Nós falaremos da coleta seletiva, sim. Começaremos a falar de coleta seletiva de forma ainda técnica, com materiais. Por exemplo, aqui, ó, na cidade de Alto Paraíso do Goiás, eles têm um folder sobre coleta seletiva. Tá vendo? Lá, a coleta seletiva acontece. Lá, eles têm um projeto muito interessante, que é com relação a uma empresa chamada Recicla Alto. Recicla Alto. O que eles fazem lá? Eles já têm o container, eles têm um local, não é a prefeitura, tá? É a parte privada, o setor privado. Existe uma pessoa que já tem o container, ele tem a balança, e você pode levar o seu material reciclado até lá, que tem uma tabela de preços, e essa tabela de preços vai te dar um valor. Olha que legal, eu achei interessantíssimo. Não estou dizendo que será feito aqui, mas olha que ideia interessante. O que eles adotaram lá? Vocês sabem que às vezes latinha, 1 quilo de latinha lá tem, sei lá, não sei quanto está hoje, R$4 1 quilo de latinha. Então, tem muita pessoa que recolhe a latinha, recolhe plástico, papelão, papel, para levar e conseguir algum dinheiro. Lá eles criaram uma moeda, que é uma moeda social. Olha que legal, isso aqui é papel moeda, de verdade. Eles tiveram o custo de R$6 para fazer, não, de 6 centavos, agora eu não lembro. Para fazer uma cédula dessa. E aí eles fizeram cédulas de 50 centavos, na verdade eles chamam de reciclados. 50 centavos de reciclado, 2, e aí o valor das notas que nós temos de reais, até 100 reciclados. Não tem a de 200, mas tem a de 100. E cada uma delas é um animal do cerrado. No caso de 50 centavos é o veado campeiro. Na de 2 reciclados é o tucano. Na de 1 reciclado é o lobo-guará. Olha que interessante, educação ambiental. E lá, o que acontece? Para que serve essa moeda? Então a pessoa vai lá entregar o seu material e ela recebe esta moeda social. Em estabelecimentos credenciados, cadastrados, a pessoa pode trocar isso aqui vale dinheiro. É uma segunda moeda que corre no município. Só que é proibido usar essa moeda para compra de cigarro, bebidas alcoólicas, para não estimular o alcoolismo, o uso de drogas, enfim. Então, isso aqui pode se usar para comprar ração para animais de rua, ou enfim, você pode comprar ração com esse dinheiro, você pode comprar alimentos e você pode comprar remédios. E no dia 10, todo dia 10, aí a empresa vai lá no mercado, por exemplo, eu estou no mercado aqui, eu dou para ele as cédulas, no meu caso aqui eu tenho 3,50 reciclados, e ele vai me dar R$3,50, que a moeda é 1 para 1. Então ele me dá os 3,50 e recebe a moeda de volta. Entendeu? Porque ele pega esse material e ele vende, ele consegue o dinheiro lá. Mas é uma forma de estimular a coleta seletiva, de ajudar de forma social a população. E eu vi com os meus próprios olhos. Deu certo e dá certo naquela cidade. Pode dar certo em Pameri? Até pode, mas a gente ainda está muito longe disso acontecer. Mas a gente pode encaminhar esse tempo, encurtar esse tempo, mudando as nossas atitudes. Então essa é a nossa primeira fala. A nossa primeira fala é isto. Todo mês nós estaremos aqui e estaremos falando. Aí no próximo mês, na nossa próxima, vocês vão ver lá embaixo lá a lei municipal, o que pode e o que não pode. Tá? E no nosso próximo mês eu detalho mais algumas outras coisas de uma forma mais simples de vocês entenderem. Tá? Mas eu falarei novamente quase tudo que eu falei agora.
Vou comentar sobre o artigo da Constituição com relação aos deveres do cidadão, aos deveres da União, tá? Da educação ambiental e alguns projetos. E para finalizar, eu quero apresentar duas coisas. Primeiro, este simpósio, que foi o simpósio sobre meio ambiente em Goiânia, que é os desafios ao equilíbrio entre a preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Esse simpósio ele foi feito no dia 1º de junho, lá em Goiânia. Foram apresentadas propostas muito boas para o município. Inclusive, até questionei-os com relação a um dos... Porque foram empresas, foram até um professor do ITA mostrar um equipamento que é muito interessante, que talvez dá para ser aplicado no município. Então, assim, nós fomos atrás de ideias, atrás de soluções também, para tentar resolver os resíduos sólidos. E uma delas foi esse simpósio, que aconteceu de forma online e também de forma presencial. Outra coisa que eu quero fazer também é um podcast. Nós vamos montar um podcast e nós vamos comentar sobre esse assunto. Nós convidaremos pessoas, cada um dentro de sua área, e nós falaremos sobre os problemas que temos em Ipameri, ou para não termos, ou problemas que nós não temos e nós tenhamos a consciência para não tê-los, de acordo com o nosso comportamento, tá? Então é isso, eu quero agradecer a todos vocês, nós do Centro de Educação Ambiental, o pessoal da SEMA, mandar um abraço para todos eles, o nosso secretário, o Anderson, o nosso diretor, o Divando, nós temos aí o Nado, o Reinaldo, nós temos o Paulo Augusto, o Paulo Gustavo, a Eliane, eu não esqueci de você, a Denise, a Tati, o Igor, espero que não tenha esquecido de ninguém. Eu acho que não esqueci de ninguém. Se eu esqueci de alguém da SEMA, por favor, me desculpe, tá? Mas, se não fosse por essa equipe competente, nós não teríamos essas iniciativas. São estas pessoas que estão trabalhando pelo município. Então, pare um pouco, pense